Ai, os dedinhos. Olá, mãe. Olá. Tá bom. Eles vieram? Tem. Senhor Daldo. Mais para Coisa curiosa. Sabe? Tem direito aí. Deixa-me cá. Olá, boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estou novamente aqui com vocês. Como eu teria dito, não é? Novamente aqui. São 18h16 minutos. Vamos lá. Eu trouxe novamente aqui um tema que é da maior importância. Tem a ver com crianças. O que é que tu queres? Não está a perceber nada. Tem a ver com crianças. Eu quero desde já, agradecer as pessoas que vão se deparando com esta live, e sempre que eu tiver a fazer uma live, eu vou fazer questão de baixar a live completo e partilhar em outras páginas minhas, que é no YouTube e também o Facebook. Não é? Porque eu gosto que os meus temas ficam registrados, não é? Porque eu depois faço apanhados, faço publicações por escrito, não é? É uma forma de eu ter como, não é, lembrar os temas feitos aqui a partir das redes sociais. Desde já também eu quero dizer que é uma forma de eu trazer aqui reflexão para a juventude, e não só a juventude, chamar a atenção às instituições, não é, que defendem, não é, o direito das crianças. Este é um tema que tem sido esquecido diante das televisões, não é? Tanto quanto aqui nas televisões essas europeias, tanto quanto nas televisões essas ou nas mídias essas africanas, é um tema que tem sido esquecido. O que é que nós acompanhamos ultimamente nas mídias
principalmente mídias angolanas, mídias brasileiras. O que nós acompanhamos aqui são programas esses que muitas das vezes nos deixam um bocadito confusa, não é? Nós estamos a falar dos programas que têm estado a incentivar a mulher, não é, para a prostituição, para a traição, para, não é, a destruição da família, não é? Eu sei que muitas das vezes, não é, vamos nos deparar aqui com pessoas essas que, por sua vez, este tema faz confusão, não é? Porque muitas das vezes as pessoas, quando se deparam com alguém que fala sobre a família, que se deparam com alguém que tenta mais ou menos preservar, não é? Ou encontrar aqui uma forma de preservar a família, muitas das vezes essas pessoas são tratadas, né, de tal forma, não é? E quando se deparam, não é, com temas esses que têm a ver com a prostituição, a traição, não é? Temas esses que têm a ver com aumento das mamas, aumento das bundas, não é? Temas esses sobre amantes e por aí fora. E quando se fala sobre esses temas, não só estão envolvidas mulheres, mas também homens. Mas hoje trouxe aqui esse tema que muitas das vezes eu tenho falado, não é, em formato esse de escritas. Eu faço muita publicação por escrito, então há momentos que eu vou fazendo lives, há momentos que não vou estar para lives, vou estar não é, a escrever para publicar, falando de certas situações, né? Quando nós falamos sobre a defesa sobre os direitos humanos, nós devemos meter em conta que dentro desse ciclo, não é, existem crianças e que muitas das vezes, não é, essas crianças são abandonadas pelo Estado. Não é? É da responsabilidade do Estado, não é, ou do governo controlar os programas que têm estado, não é, em determinadas televisão, não é? E hoje, não é, eu trago aqui um tema que não está a ser bem debatido, mas fala-se, mas não é, como se fosse que a criança, não é, que ali é o lugar da criança, não é? Eu lembro-me aqui quando, não é, na minha infância, porque também fui criança, não é? Que as nossas brincadeiras se resumiam a bonecas de pano, não é? Em brincadeiras essas de criança, como também jogar garrafinhas, saltar a corda, o 35, não é? Brincadeiras essas que muitas das vezes nos faziam entender que não é o espaço de criança é onde está crianças, não é onde estão os adultos. E ultimamente o que é que nós estamos a acompanhar aqui nas mídias e a partir também das redes sociais, né? O que nós estamos a ver aqui é as crianças a serem expostas, não é, de todas as formas, até o ponto de serem exploradas, não é? Isto também é da responsabilidade do Estado, é da responsabilidade da sociedade civil, que muitas das vezes tem falhado. Quando se devem falar destes temas, a sociedade civil não é tida nem achada, não é? Eu vou passar aqui algumas fotografias aqui para poderem mais ou menos perceber. E antes de mais nada, não é? Eu vou tentar mais ou menos fazer entender aqui as pessoas o porquê que, não é, eu estou a falar deste caso, não é? Porque são N situações aqui que envolvem até partidos políticos. Quando se toca em atividades essas partidárias, as crianças são envolvidas como
como se fossem pessoas adultas, não é? Este é um puxão de orelha, assim, para os governantes, para os políticos, não é? Quando nós falamos sobre o envolvimento das crianças em atividades essas partidárias, não é só, não é, o partido que governa, mas todos eles têm tido as mesmas práticas, não é? Deixa-me só fazer aqui uma coisinha. Eu vou passando aqui as fotografias rapidíssimo para não ficar, não é? Aqui temos aqui já da primeira criança, não é? Da primeira criança, não é? Esta também é a mesma coisa. Esta está envolvida aqui uma menina, não é? E já são temas que eu vou indo falando, não é? Muitas das vezes publico no YouTuber, não publico aqui, não é? Temos aqui a sequência, não é, do programa das crianças. Temos aqui crianças essas que são, não é, levadas à força para então encherem estas mesmas atividades, não é? Estas são crianças essas que são levadas por aquele partido que governa. Não sei se eu posso dizer que se governam ou sei lá, não é? Este também são fotografias essas que eu vou buscar nas minhas publicações quando eu faço por escrito, para eu poder expressar aquilo que eu sinto, não é? Vamos lá. E temos aqui também crianças essas nas atividades essas, não é, partidárias do partido, do maior partido da oposição. Vamos lá, para não dizer só aqui que só passei, não é? Só passei aqui de um só partido. Temos aqui não está a criança, mas temos aqui a mãe, não é? A mãe de uma criança que também está a ser exposta por consequência da profissão que o pai levava, e ultimamente quem herdou esta profissão, ou já ela estava dentro deste mesmo conceito, não é? É a mãe que também está ali, não é, a dar o que falar durante alguns programas aí de podcast. Então, a maior atenção, o que é que nós trouxemos aqui nas redes sociais, o que é que nós trouxemos aqui, não é? O que é que nós devemos seguir, quais são os programas que merecem a nossa atenção e quais são os programas que devem ser bloqueados, não é? Bloqueados. Porque na Tailândia, não é? Na Tailândia, na China e por aí fora, não é? Há certos programas que são bloqueados, porque não é? Muitas vezes nós falamos sobre a forma em que, não é, a China é governada ou a Coreia do Sul é governado. Por quê? Por causa de certas situações. Uma coisa é, não é? Uma coisa é, não é, aquele que governa ser ditador, não é, e preservar as suas crianças. Outra coisa é aqueles ditadores que governam, mas não protegem as suas crianças, não é? Este é um programa que deveria ser somente, não é, feito com programas esses construtivos, não é? E muitas das vezes são esses programas que desviam a conduta da juventude na sociedade, não é? Por isso é que eu gosto muito de falar sobre o comportamento do indivíduo na sociedade. Temos aqui novamente, não é? Temos aqui novamente mais uma das atividades aqui do partido maioritário da oposição, onde envolvem crianças, não é? Será que é desta forma que nós vamos, não é? Será que é dessa forma que nós vamos ter, não é, um país organizado, um país, não é? Um país, como é que eu vou dizer, desenvolvido, usando assim as crianças em temas partidários, não é? Quer dizer, para temas partidários ou atividades partidárias, não é? As crianças estão ali, lembram-se que existe criança, não é? Lembram-se, não é, que precisam de enchente nas suas atividades, mas a momento nenhum se lembram que essas crianças deveriam estar ocupadas, do mesmo jeito que pegam essas crianças, não é?
para estarem em atividades essas partidárias, lembram-se que essas crianças devem estar ali nos programas esses de atividades partidárias, mas não se lembram que cada um desses partidos, não é, deveriam, não é, organizar pelo menos as escolas para que essas crianças tenham um futuro melhor, não é? Esses são os debates que deveria haver aqui nas redes sociais, que deveria estar nas mídias, não é? E muitas das vezes, não é, essas mídias esquecem-se que dentro desse contexto sociedade existem crianças. Temos crianças, não é, que precisam ser resgatadas, não é? Temos crianças que estão a ser exploradas a público e as pessoas aplaudem como se fosse uma coisa normal, não é? Essas são as fotografias que eu vou passando aqui das crianças expostas, exploradas em determinadas atividades e ninguém fala, não é? E ninguém fala, acham que é normal, não é? Acham que é normal, não é? Vamos lá, esta ainda é... Não é? Esta ainda é a mesma fotografia, não é? Uma criança a ser exposta de tal forma com músicas essas, não é? Que induzem muitas das vezes ao erro, músicas essas que, música essa como é que eu vou dizer, com gestos esses, não é? Um bocadito para além da idade dessa criança, e as pessoas vão normalizando, as pessoas vão batendo palma como se fosse uma coisa normal. Nós estamos a falar de criança. Nós não estamos a falar, não é, de um jovem de 18 anos, porque até então nos países onde nós residimos, não é? Adolescente com 17 anos ainda é considerado uma criança, não é não é um adulto. Então nós temos que começar, não é? Nós temos que começar a analisar os prós e contras, não é, desses programas. Não é? Será que já não existem programas esses que para crianças? Será que não tem mais atividades essas que possam, não é, enquadrar, não é, todas essas crianças? Não é? O que está acontecendo exatamente com a televisão angolana? Nós sabemos exatamente que nos anos 90, não é, nos anos 90, anos 80, havia programas esses que ocupavam a mente dessas crianças, mesmo sendo algumas crianças estarem fora do ensino, mas não é, essas crianças a momento nenhum ficavam sem programas esses, não é, de entretenimento. Nós tínhamos programas de entretenimento, nós tínhamos brincadeiras de criança, não é? Por isso é que eu trouxe aqui o exemplo. Hoje em dia as crianças deixaram, não é? Os pais deixaram de agraciarem os seus filhos com esses brinquedos, não é? Isto é brinquedo para criança. Músicas obscenas não são músicas para criança, não é? Isto é brinquedo, não é? É brinquedo para criança. Isto é brinquedo para criança. Criança tem que ter o tempo, o momento dela, não é, de criança. As crianças não devem participar em programas de adultos, não é? Programas esses que metem, não é, que metem em causa, não é, a sanidade mental, não é, dos menores. Esse é um brinquedo para criança. Será que aquela criança que foi levada ali, que está a cantar essas músicas obscenas, não é, sem significado nenhum, será que essa criança não tem idade já que querem tanto ajudar essas crianças, não é? Existem formas essas de como educar essas crianças ou de como agraciarem essas crianças. Já que vocês sentem-se que essa criança precisa de roupa, precisa de calçado, precisa de estudar, não é? Vocês têm que marcar a diferença nisso. Não é pegarem essa criança com uma música, não é, com uma música obscena e fazerem de conta como se fosse, não é, uma coisa normal. Para ela é uma coisa normal, não é? Para ele é uma coisa normal. Quantas crianças estão a ser expostas dessa forma e ninguém se posiciona? Nem o governo, nem as instituições se manifestam, não é, com relação a essas crianças, não é?
Olha o tamanho do perigo, não é? Do perigo onde, não é, essas crianças vão parar. Não é? São essas televisões, não é, que metem em perigo as crianças, porque essas crianças, muitas delas vêm de famílias essas pobres. Não é? Não sei se vocês estão aqui a acompanhar a situação desse escândalo que o Trump tem estado a abafar com essas guerras, não é? Desses ficheiros que foram largados aqui a público, não é? Não sei se vocês estão a acompanhar, não é? Se acompanha esses ficheiros que foram largados aqui, não é? Diante da mídia, não é? Houve relatos ali que estes idosos, não é? Aproveitavam-se de famílias essas miseráveis, né? Para explorarem os filhos dessas pessoas. E é dessa forma que tem sido feito também na televisão angolana. Quem são os detentores destas... não é, destas televisões, não é? Quem detém todo o direito dessas televisões é o governo angolano, e é o governo angolano que deveria, não é, limitar, não é, programas como este, exporem as crianças, explorarem as crianças. Eu sei que muitos desses cantores, não é, têm estado a fazer músicas e as músicas não surtem efeitos. Então, o que é que eles fazem? Acabam por pegar essas crianças, não é? Na inocência, e expõem ao ridículo. Essa criança precisa de proteção. Essa criança precisa de alguém, não é, que protege. E quem deveria proteger é o Estado, e é o mesmo Estado também que expõe, não é? Expõe de que maneira? Nas atividades partidárias, expõe de que maneira? Nas atividades, não é, das madrugadas, programas esses ou atividades esses, não é, de adultos, não é? Muitas das vezes essas crianças são expostas à frente, não é, a abanar a bunda para os mais velhos, e são os mesmos mais velhos que depois, não é, culpam essas crianças. Que tipo de atividade são essas onde, não é, são expostas de tal forma as nossas crianças, não é? Isso não acontece só, não acontece só, não é, nas televisões essas, não é, angolana, acontece nas televisões moçambicana, cabo-verdianas, santomenses, guineenses, brasileiras, não é? As crianças estão-se expostas de tal forma que ninguém consegue impor limite. Por isso é que a China é o dono do TikTok, não é? O dono do TikTok é chinês, não é? E a China não permite com que, não é, as crianças sejam expostas dessa forma. A China limitou, não é? A partir do... O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, não é, os adolescentes não são permitidos, não é, estarem no TikTok, em determinadas redes sociais. Não são permitidos. Eles lançam esses projetos, mas eles não permitem com que as crianças deles fiquem expostas de tal forma. E nós aqui achamos que tudo isso é normal. Não é normal. A forma em que nós estamos a fazer, não é, a forma em que nós estamos a trazer essas crianças na televisão não é normal. Se queiram mesmo trazer crianças essas em televisão ou em programas esses, não é? Em programas, não é, da tarde ou da manhã, não é? Façam programas de criança. Já não existem programas que ocupam a vida da criança como criança, não é? Então, isto é uma chamada de atenção não só para a sociedade, não é? Mas também para o governo. Para o governo. Quem controla a televisão angolana? Será que não costumam ver que existe algumas situações aqui que devem ser limitadas? Será que não existe ninguém que venha, não é, proibir com que essas crianças não venham ficar expostas aqui, não é? Esses são os exemplos que eu trouxe aqui. Criança brinca com coisinhas de criança, menina brinca com boneca, não é? Tá a ver ali também uma onda não é, uma onda de crianças que estão a ser tiradas de determinadas províncias para virem cantar em Luanda, não é? Isso já tinha que acabar.
Essas crianças deveriam estar ocupadas em atividades extracurriculares, já que diga-se que essas crianças são o futuro da manhã. Como é que se constrói um futuro da manhã com crianças que não vão à escola, com crianças que passam um dia em programas de televisão de adulto, com crianças que passam o dia não é, até madrugada ou passam até madrugada em programas, não é, em programas feitos pelos partidos políticos, não é? É desta forma que vocês querem mudar a sociedade? É desta forma que vocês querem trazer desenvolvimento para o país, não é? Bloqueando a mente dessas crianças para que no futuro, não é, estejam de tal modo, não é, como os jovens atuais. É isso que vocês querem fazer, não é? É isso que vocês estão a querer fazer passar, não é? Que a criança, já não existe criança, todo mundo virou adulto agora, todo mundo aqui, toda criança é obrigado a ir abanar a bunda na televisão, toda criança é obrigado, não é, a ser exposta de tal forma, não é, dançar para os mais velhos, como se fossem adultos, não é? Mas o que tem na cabeça desses apresentadores? Será que são mesmo formados em jornalismo? Ou será que são mesmo formados, são mesmo estudados, que não estão a ver que estão a meter em causa, não é, a vida dessas crianças? Será que eles gostariam que as crianças deles fossem expostas dessa forma? Não é? São N situações aqui que carecem de debates esses, não é? Seríssimos, não é? O que faz com que essas televisões venham usar desta forma essas crianças? Não é? O que eles tiram de bom, não é, com relação a essa exposição, exploração dessas crianças? Não é? Então vamos lá refletir que tipo de futuro essas crianças têm. Que tipo de futuro essas crianças têm, não é? Mais velhos a rirem ali com a criança, com músicas desorganizadas, músicas obscenas, não é? Quando se fala do Kuduro, não é? Muitas das vezes, nós também temos que começar aqui a debater sobre o Kuduro, não é? A forma em que tem sido feito o Kuduro, né? Não é de mal nenhum, não é? Temos esse tipo de músicas, não é? Esse tipo de música, mas é preciso, não é, que haja organização, haja, não é, encontre uma nova forma de fazerem um Kuduro, não é? Eu sei que muitas dessas crianças acompanham. Então onde é que fica esse direito das crianças? Onde é que fica esse direito das crianças? Até quando é que nós vamos compactuar, não é? Há tempos, há 2 anos atrás, eu tinha feito uma live para chamar a atenção pelas imagens que foram, não é, exposta de crianças que estavam a ser usadas, não é, em atividades partidárias, não é? Houve irmãos que vieram dizer que não é? Quem usa só as crianças nas atividades partidárias é somente o partido que governa, não os outros, porque eu estava a falar uma coisa que não era bem verdade. Lembramos aqui que quando, não é, eu pego nesses temas, não é, eu já teria publicado, já teria feito textos publicados, não é, para poder falar, chamar a atenção à sociedade e também a esses políticos, não é, no que estão a fazer com as crianças. As crianças deveriam ser preservadas e muitas das vezes, não é, essas crianças são expostas, não é, e ninguém diz nada porque são partidos políticos, porque os partidos políticos querem aderências. E onde eles vão buscar essa aderência? É com as crianças. Onde eles vão buscar essas enchentes das atividades? É com as crianças. E quantas horas essas crianças são expostas, não é, durante essas atividades? E pós essas atividades, como é que essas crianças ficam, não é? Como é que essas crianças ficam? E muitas dessas crianças são crianças essas órfãs, crianças essas que vêm de famílias pobríssimas, miseráveis, né? Quer dizer, quando eles precisam dessas crianças para as atividades essas partidárias, eles se lembram, não é? Eles se lembram, não é, de comprar uma camisola partidária para essas crianças, mas não se lembram, depois do término dessas tais atividades, já não se lembram que essa criança precisa de voltar para a escola, não se lembram que essa criança precisa de saúde, que essa criança precisa de proteção, que essa criança precisa, não é,
de uma família, já não se lembra que essa criança precisa de uma alimentação saudável, não se lembram praticamente de nada, não é? Quantas e quantas crianças são usadas e abusadas de tal forma e que não é, a sociedade não condena, que os políticos não debatem. Quer dizer, eles conseguem pegar essas crianças para os programas políticos, conseguem pegar essas crianças para os programas de televisão, mas não conseguem levar esses temas à Assembleia da República para debaterem, não é? Muitas das vezes, não é? O que nós acompanhamos ali na Assembleia da República ou na Assembleia da República de Angola, não é? São temas esses somente de se acusarem uns aos outros, mas ninguém traz solução, ninguém fala das crianças, ninguém traz soluções para então ajudar essas crianças a saírem da miséria ou a saírem das ruas. Quantas crianças, não é? Quantas dessas crianças estão perdidas por ali? Por isso é que nós vamos ter crianças como essa, né? Passar para os programas de adulto, cantando músicas obscenas de adultos, não é? Balançando a bunda e as mamas em frente dos adultos. Os adultos aí é tudo normal, a bater palma. Então, que tipo de país nós temos? Né? Que tipo de televisão é essa? Quais são os programas que passam nessas televisões? Por que não melhoram, não é, os programas televisivos? Não é? O que está acontecendo exatamente com essas pessoas? Não é? Que tipo de formação essas pessoas fizeram para estarem ali a induzirem as crianças ao erro? Quer dizer, isso até faz-me confusão, não é? Faz-me confusão porque, não é? Eu duvido mesmo que essas pessoas formaram-se em escolas de jornalismo, ou seja lá o que for, não é? Porque quer dizer, já não temos um jornalismo ou notícias saudáveis, credíveis, não é? E ainda nos aparecem pessoas incompetentes que só sabem mostrar roupa na televisão, não é? E trazer programas esses fúteis, né? Programas de traição, programas esses que não desenvolvem a mente, não é, da sociedade, só atrasa cada vez mais a mente dos jovens, né? Cada programa que temos aqui a partir das nossas mídias angolanas é uma vergonha, é uma vergonha. Eu gostaria de saber, não é, quem é o diretor dessas televisões? Será que vocês não estão a ver que vocês estão a levar essas crianças não, ao inferno? Porque vocês estão a levar essas crianças no inferno, não é? Crianças como estas deveriam estar na escola. Por que não vocês fazerem programas esses que possam angariar fundo, não é, para, não é, pagarem as mensalidades dessas crianças? Não, vocês só estão a vir falar porque vocês só estão a vir falar, mas não ajudam, não é? Nessa exposição dela onde saiu a roupa, onde saiu... quer dizer... Vocês esperam explorar a criança, né, para vocês depois virem com essa ideia de que não é através disso que a criança conseguiu o seu calçado. E vocês esquecem-se que essa criança mais tarde vai ser um adulto. Qual é o futuro dessa criança? Não é? Qual é o futuro dessas crianças? Não é? Quantos kuduristas já passaram por aqui, não é? Iniciando por essas músicas do kuduro, não é? Onde é que estão? Não é? O que é que eles fazem? Não é? O que é que eles fazem para a sociedade? Não é? O que esses kuduristas fazem é ficarem atrás do governo a chorar terrenos, a chorar casa. O governo não tem o direito de dar casa a esses imbecis, não é? O governo não tem o direito, não tem a responsabilidade de dar casa, não é, em pessoas que nunca fizeram praticamente nada na vida porque cantam uma música, não é? Lembramos aqui que os cantores de outros países, não choramingam casas no governo. Então, é desta forma que nós estamos a ver aqui o futuro dessa criança, né? Então, vocês não pensam no futuro dessa criança, não pensam meter essa criança na escola. Ninguém apadrinha a criança para ver se essa criança tem uma educação, não é, saudável, não é? Mas, não é? Vocês se preocupam somente com a exposição da criança, a música, porque vocês sabem, há
aqui pessoas ou jovens que têm se aproveitando por detrás dessas crianças, pegando essas crianças, não é? Aceitando os convites e aquilo que eles subtraem desses convites não vai tudo pela essa criança, não é? Não vai tudo pela essa criança. Sem esquecermos aqui, tem aí também uma criança que outro dia já teria falado também numa das lives minhas, não é? Uma menina que também está exposta, não é? E quem anda com essa menina é um dos jovens com cabelo pintado, parece rosa, não é? Hoje, não é nesse exato momento, ou durante essa semana, a mãe faleceu, não é? E o mesmo está a usar de novo a mesma tática, usando a fotografia dessa criança com o multibanco, não é? Ou com IBAN, para que as pessoas se comovam, não é, com a situação, porque a criança não tem família, porque a mãe dele faleceu. Então, onde é que está o governo? Onde é que está o INAC? Onde é que está o Ministério da Família? Onde é que está, não é, o Ministério da Justiça? Não é? Então, essas crianças nasceram de onde? Não é? Já que a família não tem condição para proteger, para educar, não é? Essas crianças, não é? É da responsabilidade do Estado ou do governo, não é? É tomar posse dessas mesmas crianças. Esse é o direito, não é? E o dever, não é, daqueles que governam, não é, da instituição, não é? E muitas das vezes essas instituições não são tidas nem achadas quando falamos da OMA. O que a OMA faz, não é, quando se depara com essas situações, não é? Que tipo de atividades essa organização, não é, essa organização, não é, faz para com essas crianças? É de tal modo, não é? É de tal modo, a Lima, o que a Lima faz para proteger essas crianças? Se os mesmos também fazem a mesma coisa, pegam as crianças, acabam por usar as mesmas crianças em atividades partidárias. E quando a gente vem para aqui, para as redes sociais falar, é porque nós não temos o direito de falar, não temos direito a opinar, não é? Porque nós estamos a falar coisas sem sentido. Não, há que chegar o momento, não é, que essas crianças, não é, devem ser protegidas, não é? Não é a sociedade, não é, usar a mesma tática. A sociedade deveria proteger e muitas das vezes é a mesma sociedade, não é, que acaba por bloquear, não é, o futuro dessas crianças, porque nós estamos a normalizar tudo, não é? Estamos a normalizar tudo. Eu sei que vocês têm grandes problemas como é que eu vou dizer? De vis e por aí fora, não é? Eu trouxe aqui várias fotografias para ver se ilustramos aqui o que é que nós estamos a falar, não é? O que é que nós estamos a falar? Crianças em frente às atividades partidárias. Isso não é normal, isso não pode ser normal. Então nós queremos o quê? Queremos um país desenvolvido no futuro, com que crianças, com que jovens, crianças que não foram à escola, crianças que ficaram a vida toda, não é, a serem usadas nas atividades partidárias. São essas crianças do futuro que serão jovens senhores do futuro, não é? São esses, não é? Isto é uma imagem que deve trazer reflexão para todos, independentemente do lado onde tu, não é, tiveres inserido, independentemente da sua posição política, religiosa ou não. Este é um tema que devem ser debatidos, não é? Que tipo de apresentadoras de televisão nós temos hoje? Quais são os programas, não é? Quais são os programas que deveriam fazer para, não é, inibir, não é, o cérebro da criança ou o futuro da criança? Não existem programas que possam, não é, ajudar a criança, não é, a pensar no futuro, como outros países fazem, a China faz, a Inglaterra faz, não é, oficina de profissão do futuro. Em Angola isso não existe, não é?
Profissão do futuro, codurista. Estudou até que classe? Não estudei, passei a vida toda acompanhando os partidos políticos, não é? É isso que o histórico dessas crianças é isso, não é? Eu era o melhor animador do partido, eu era o melhor codurista, eu era o melhor organizador dos funerais. Quer dizer, e sem escola, o melhor organizador do funeral, não é? O que é que nós temos no futuro? Jovens despreparados, jovens desorganizados, jovens mal intencionados, jovens mal informados, não é? Jovens esses, não é? Que não conseguem, como é que vou dizer, não conseguem estar em frente de uma grande empresa e acabam por começar a desviar fundos, né? Porque não sabe a importância, não é, do trabalho. Por isso é que nós temos muitas das vezes jovens que aparecem ali porque, não é, quer dizer, filhos de papai, filhos de mamãe, não é, que aparecem ali de que, não é, eu só vou me formar porque, não é, depois da minha formação eu tenho que voltar para Angola fazer business. O pensamento do jovem do futuro é esse, não é? Então, quando nós vimos aqui essa exposição, nós não temos que bater palma, nós temos que dizer que, não é, é crime usar a imagem de crianças serem exploradas de tal forma como está a ser feita, porque elas estão a ser exploradas, né? Parece uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Criança tem que brincar com brinquedo de criança. Eu, às vezes, quando estou a andar com meu filho, eu levo carrinhos, levo bonecos, não é? Levo bonecos e eu faço brincadeiras de criança com meu filho, não é? Faço brincadeiras de criança. Deixa-me cá ver aqui, não sei se estão. Eu faço brincadeiras, não é? Faço brincadeiras de criança com meu filho, com os bonecos, como se fosse ele estar a brincar com um amigo, com um amiguinho da idade dele. Nós sabemos muito bem que aqui na Europa, dificilmente as crianças só têm contato com outras crianças quando estão nas escolas, quando estão em atividades extracurriculares, não é? Em Angola existe espaço para que essas crianças possam se divertir, para que essas crianças possam fazer brincadeiras de criança, não é? Para que essas crianças, não é, possam fazer brincadeiras de criança, não é? Voltando aqui agora por esse assunto dessa senhora aqui, não é? A mulher não é? Do Pai Nosso, não é? O que é que vocês acham, não é, desta senhora, a forma em que ela está a falar sobre, não é, a vida do filho? Vocês acham isso normal? Vocês acham normal ela expor desta forma o filho, não é? Porque o filho, dá-me a entender já que ela quer levar o filho, ou o filho então já está, não é, em uma situação essa complicada de como, não é, como é que eu vou dizer, como alguém que herdou o trabalho do pai, é apenas uma criança. É apenas uma criança, nós não podemos normalizar isso, não é? E os programas que estão a ser feitos, não é, convidando essa senhora para falar, não é, de coisas essas que deveriam estar fechadas a sete chaves, não é? É um absurdo. É um absurdo. Nós temos muitos temas para debater, nós temos muitos assuntos para falar, não é? Sobre a juventude, sobre a infância. Quer dizer, nós estamos aqui a normalizar até mesmo as coisas mais perigosas. Nós estamos a meter em causa a vida das crianças dentro, não é, das atividades essas muito perigosas. Nós estamos a achar que isso é normal, não é? Já que o pai
anda por lados esses obscuros, o filho também tem que andar pelo lado obscuro. Obrigatoriamente a criança deve levar esse caminho, né? É tal qual aquela ideia que muitos pais usavam, não é? Antigamente, as meninas diziam assim que o lugar das meninas era em casa, não na escola, né? E muitas das vezes também certos homens usam essa ideia de que o lugar da mulher é somente, não é, na cozinha, arrumar a casa, não é? E nós estamos a ver novamente esta onda de burrice que vai ser levado para o futuro próximo dessas crianças, não é? Da forma que está-se a fazer aqui, normalizar a traição, não é? A biscatice, não é? A ser amante, não é? E tudo mais aqui alguma coisa, não é? Andar nas casas escuras e exibir bens, não é? Bens, como é que eu vou dizer? Bens materiais, como se fosse bens trabalhado a vida toda, mas não é? Para que essas pessoas pudessem adquirir esses bens, tiveram que sacrificar pessoas, não é? Isso não é normal. Isso não é normal, não é? Isso não é normal. E há pessoas que apoiam, não é? Há pessoas que estão aqui a apoiar, não é? Coisas essas que não deveriam ser apoiados. Não é? As pessoas estão a normalizar até o ridículo, até o mais perigoso para uma criança. Estão a normalizar. Não é? Quer dizer o quê? Quer dizer que o filho dela, não é, deve já com essa idade, não é, fazer os trabalhos que o pai dele fazia. Onde é que está o governo? Onde é que estão as entidades? Onde é que está, não é, aquelas organizações que dizem que defendem a família? Não é? É da responsabilidade dessas organizações, não só exibindo atividades partidárias, mas é também entrar aqui dentro do conceito, não é, do direito, não é, da proteção da criança, das mulheres, não é? Por isso é que nós estamos a ter uma sociedade deslocada, uma sociedade que não raciocina, uma sociedade que normaliza tudo o que é de burrice, não é? E nós estamos a olhar aqui mais uma senhora, mais uma mãe que traga aqui um assunto que deveria ser resolvido lá no particular, não é? E ele está a trazer aqui diante das mídias para, não é, fazer com que o seu filho seja visto como, como é que eu vou dizer, como substituto do pai, não é? Há muitas, como é que eu vou dizer, há muitas culturas ali que deveriam ter o cuidado, não é, de exporem assim as crianças, não é? Será que é tão difícil? Será que o Estado não vê, não é? Se é o Estado que controla essas mídias angolanas, é o mesmo Estado que também deveria, não é, pôr travão em determinados programas. Existem muitos programas ali, desde manhã até à tarde, programas esses que não evoluem, não ajudam, não ajudam a juventude a desenvolver as suas capacidades. Existem muitos programas ali que não ajuda a sociedade. Por isso é que nós vamos ter muitos jovens aqui perdidos, que acham que depois da idade adulta é o governo que tem que lhes dar casa. Nós também aqui nos países onde nós vivemos, também temos programas esses que são desenvolvidos, não é, para, não é, as famílias desfavorecidas, mas a momento nenhum o Estado vai te dar aquilo de graça, porque vai coadunar com, não é, como é que eu vou dizer, com seu, como é que eu vou dizer, isso vai depender, não é, das tuas, como é que se diz, quando um cidadão qualquer, não é, se candidata para receber uma casa social, não significa que o Estado vai te dar de graça, vai depender do teu rendimento. Eles vão fazer uma estimativa com relação ao teu rendimento, né? Porque desde que eu vivo cá em Portugal, não é, eu
ainda tenho idosas que até os dias de hoje, não é, já têm mais de 90 anos, não é, quando elas adquiriram certas habitações aqui, não é, eram novas, casaram novas, com 14, 12 anos, não é? E muitas delas ainda pagam uma renda, tem a ver com o rendimento dessa pessoa, 15 euros, 20 euros. Há quem ainda, a última patroa que eu tive, não é? A última patroa que eu tive, ainda encontrei essa idosa a pagar 5 euros de renda. Isso tem a ver com o rendimento de cada família. Não é? O Estado, a momento nenhum, vai te dar a casa de graça. Você vai ter que pagar consoante o teu rendimento. Se o teu rendimento obrigada, Ana. Se o teu rendimento é 500 euros, eles vão fazer a estimativa, quanto as crianças recebem de abono, quanto eles devem te dar para o rendimento social de inserção. Não é? E eles vão fazer ali uma estimativa, não é? Do que tu vais pagar nesta renda. Por isso é que também tem havido muitos despejos. Por quê? Porque há pessoas que já nasceram mesmo com esse lado de caloteiro, que não gostam de pagar, mesmo que seja renda barata, não gostam de pagar. Por isso é que vão ver muita gente aqui, não é, a serem despejada, porque já estão há muitos anos a pagar, quer dizer, já pagam 20 euros e já não cumprem com os seus... com a sua responsabilidade. Então vai haver mesmo muita gente também despejada. E a habitação aqui que os proprietários acabam por manter fechado, porque não adianta um inquilino que paga 20 euros, às vezes não paga a renda, um inquilino que fica ali durante anos e anos, não é? Anos e anos, como é que ele faz obra? Ele prefere que o prédio dele venha todo para baixo, não é? E nós em Angola achamos que o governo angolano é obrigado a dar casa aos deputados, é obrigado a dar casa às famílias dos deputados, é obrigado a dar casa nas amantes, é obrigado a dar casa aos culturistas, é obrigado a dar casa aos músicos. Esses músicos têm rendimento, esses músicos, não é? Oferem rendimentos através das suas atividades musicais, não é? E muitas das vezes são esses mesmos músicos que depois muitos deles já não estudam e acabam por pensar que é da responsabilidade do governo, não é? O governo tem a responsabilidade de deter aqui, não é? Não é? Como é que você de proteger enquanto criança, é da responsabilidade do Estado, não é? Essas crianças que estão a ser expostas dessa forma, não é? Mães desnorteadas, desesperadas com a visibilidade, não é? Esta senhora, se fosse em países, por exemplo, onde eu estou, ou em outros países, essa criança já seria retirada, né? Porque não é através da imagem do pai, não é, que a criança deve ser exposta de todas as formas, né? Então, que tipo de futuro essa mãe quer para essa criança? Se ela própria, não é, acusa uma das famílias do marido, uma pessoa próxima que meteu, não é, o seu marido naquela condição, e ela está a fazer exatamente aquilo, não é, que ela diz que foi errado para o marido, e ela também está a transportar aqui para o filho. Quer dizer o quê? Ela quer manter a chama acesa, não é, daquilo que o marido dela fazia, transportando para o filho, não é? E nós estamos a achar aqui que é normal, não é? Porque há certas igrejas aqui, é para se duvidar. Há certas igrejas, há certas congregações, igrejas e por aí fora, é para se duvidar, porque hoje em dia já não se prega a palavra de Deus, hoje em dia a Bíblia Sagrada já não tem sentido, não é? Usa-se, não é? Aproveitam-se do nome de Deus para poderem fazer, não é, mal, não é? Começando pelos seus filhos, não é? Acham que esta senhora tá bem, não é? Lembramos aqui que nós também tivemos aqui a situação do mais velho ali, como é que ele se chama? O outro que não é?
como é que ele se chama? O Poti, não é? Mas quer dizer que ela também se encontra aqui nessa condição, mas a momento nenhum ela pegou os filhos dela para expor dessa forma, porque os filhos vão ficar com a herança do pai, porque o filho tem que ficar assim, tem que ser exposto na televisão, porque é filho do Charles Boapoti. Quantas e quantas pessoas não é, tiveram parceiros que trabalhavam em outras condições, essas espirituais e feitiçaria, mas eles não expõem os filhos, não é? E nós estamos a ver aqui alguém que faz e desfaz e está a tentar fazer passar uma informação de que tudo é normal, de que isso que ela está a fazer é normal com a criança. Não é normal. Eu sugeria mesmo já também aqui que, não é? Como é que eu vou dizer? Que as instituições ali em Angola, não é? Venham chamar essa mãe para enquadrar então, não é, a mesma senhora, porque não é normal meter em causa a vida dessa criança, meter em causa a segurança dessa criança por ambição, não é, porque essa criança deve seguir o espaço. Lembra-me aqui também algumas situações que eu tenho tido a debater, não é? Várias vezes teria me deparado com alguns pais que trabalham na pedreira, não é? Que nas suas falas, não é? Sempre diziam que se o pai é pedreiro, o filho também tem que ser pedreiro, ou que lá, sei lá o que é, não é? E eu discordo. Não significa que o pai é pedreiro, o filho também tem que ser pedreiro, ou que o pai trabalha sei lá onde, o filho também tem que seguir a mesma linhagem. Não, nós temos que começar a dizer, não é? Que os pais não devem fazer isso, tem que deixar os filhos voarem, não é? Tem que deixar os filhos escolherem aquilo que eles querem ser, não é? Porque o pai foi bruxo, o pai foi adivinhador, que o filho também tem que ser adivinhador ou tem que ser bruxo. Obrigada, Mana Kimbudo, né? E essa ideia de que essa senhora está a fazer, está a ser convidada para todos os programas de qualquer forma, desorganizadamente, pessoas desesperadas com os views, pessoas desesperadas de todo, não é? Eu até quando falo de criança fico muito chateada, não é? Criança que está a ser exposta de tal forma por ser filho de pai nosso, de pai não sei o que, pai que o pai está com racha, não é? Então não adianta a senhora vir para os podcasts e condenar a família do pai nosso que lhe meteu naquela condição, e a senhora está a fazer exatamente a mesma coisa. Então a senhora tem uma ambição, já que a senhora diz que, não é? A senhora diz que em relação ao Pai Nosso, e ela está num outro nível mais superior que o Pai Nosso. É claro que vocês são um casal do mal. Ao mesmo tempo, você não quer, não é, tirar o seu filho deste cenário horroroso, não é? Você quer manter o teu filho, não é, como se fosse, não é, obrigado a seguir essa linha do pai. Aquela é apenas uma criança, senhora. É apenas uma criança. Eu lamento, não é? Por isso é que muita gente às vezes diz, não, há mulheres que não estão do lado das mulheres, porque não, deste modo não, nós não podemos admitir que, não é, mães como essa venham expor os filhos de tal forma, porque querem continuar a linhagem do marido, do falecido, não é? Querem cumprir os rituais lá do esposo, não é? E vem aqui fazer passar que tudo isso é normal, não é? No olho de outras mães, de outras mulheres, também vão achar que isso é normal, porque o filho nasceu com um dom. Se todos filhos que nascessem com um dom, os pais pudessem, não é, lhes levar por esse caminho. Por exemplo, eu dou aqui um exemplo meu, não é? Eu sou médium, eu falo muito pouco sobre isso, não é? Eu consigo prever e consigo receber esse coisa, né? Já imaginou se a minha família, por detrás da minha família tivesse pessoas de mal e
quisessem me levar por esse lado, porque eu tenho esse dom de prever algumas coisas, não é? Todos nós estávamos mal, não é? Todos nós estamos mal, como também pessoas essas que são levadas na inocência, não é? Mas quando se apercebam, não é? Ou quando sabem que estão ali naquela condição, ainda há tempo das pessoas, não é, mudarem como é que eu vou dizer, esse cenário. Por que não muda esse cenário? É porque vocês estavam a gostar dos sacrifícios que vocês faziam e ao mesmo tempo vocês querem levar o vosso filho, já que é o herdeiro, não sei se é herdeiro de quê, se fosse rico não estaria aqui nos podcasts, andar de podcast a podcast, não é? Porque como, por exemplo, o João de Deus lá, que teve lá naquelas brincadeiras todas do Pai de Santo, não é? Que era conhecido mundialmente, mas também está no centro desses ficheiros aqui do tráfico de seres humanos, não é? Muitas das vezes as pessoas normalizavam, não, vou levar o meu filho no pai de santo, vou levar o meu filho aqui como se fosse, não é? Não, há pessoas que nascem com dom natural, não é preciso, não é serem implementados mais nada. Se vocês tivessem mesmo certeza que essa criança também será o herdeiro, nasceu com dom natural, vocês não estariam preocupados, não é? A meterem a criança a dormir no caixão, não é? Vocês acham isso normal? Vem mesmo nas redes sociais falar que o meu filho, quando eu tinha 6 meses, eu e o pai dela, de tarde ele metíamos no caixão e à noite ele dormia conosco. Vocês acham isso normal? Vocês acham mesmo isso normal? As televisões mesmo estão a adorar mesmo esses programas? Não é? Vocês estão a encher mesmo as mídias, mesmo com visualizações, para incentivar com que essa senhora continue aqui a fazer aproveitamento da imagem da criança com o nome do pai? Será que essa criança já não tem futuro? Essa criança já não tem vida? Essa criança não tem brincadeiras de criança para ele poder aproveitar? Será que essa criança tem que vestir a capa do adulto, do velho? É isso que vocês querem? É isso que vocês estão a tentar fazer passar nas mídias, nos vossos canais, que querem visualizações? É isso que vocês querem fazer passar? Então estamos todos malucos. Precisamos todos de psicólogos e psiquiatras. Então uma viúva que ainda não terminou a viuvez, já vem aqui diretamente espalhar aqui, não é, todos os segredos do marido, o que vai fazer com o filho, não é? O filho tem que continuar o trabalho do pai. Que é isso? É apenas uma criança. É uma criança. Será que as nossas crianças já não têm o direito de fazer brincadeiras de criança? Será que ninguém está a ver que isto não é normal? Será que vocês não estão a ver que as televisões estão a extrapolar com tudo? As televisões estão a extrapolar com tudo. Já não temos notícias com seriedade, com verdade. Ninguém fala da realidade do país como deveria ser feito, não é? Só temos programas de futilidades, só temos programas que induzem as mulheres no erro, só temos programas que induzem famílias a descambarem-se. Então vamos prestar bem atenção. Então posso dizer que essa sociedade está doente, com futilidade, bundas falsificadas, mamas falsificadas, tudo falsificado, não é? Vidas de luxo, tudo falsificado, passando nas feiras essas, não é? Obscuras. Crianças, nesse exato momento, não é? Com essa retórica de músicas fúteis, não é? Vai chegar numa fase com 10, 12 anos, já ninguém se interessa por ele, depois de exporem essa criança, não é, ao ridículo na televisão, a falar sobre mamas e rabos e não sei o quê, não é? Fazendo gestos, não é, sexuais, não é? Vai chegar um tempo, essa criança vai ficar como capa 2. Vai ficar como capa 2.
não é? A ideia é emburrecerem essas crianças hoje para que no futuro sejam, não é, jovens esses perdidos. É isso que as televisões estão a contribuir, não é? Quer dizer, uma televisão que não tem programas educacional, uma televisão que não tem programa que educa mulheres, que educa. Quando eu digo educar, é mostrar, não é? É mostrar formas de como as mulheres possam, não é, encontrar nova forma de viver na vida. Não é viver na vida, são induzidos a casarem com idosos, com velhos, militares, gente idosa que governa aquela brincadeira. Então o que é que nós queremos afinal? Não é? Queremos um futuro, não é, um país melhor para todos, mas nós estamos aqui a compactuar com todo esse tipo de burrice, não é? As nossas crianças estão a ser, não é, tratadas de tal forma como se fosse um produto descartável. Enquanto houver pessoas que venham assistir essas brincadeiras, não é? Enquanto houver pessoas que venham assistir esses programas fúteis, não é? As nossas crianças vão ser exploradas. Ah, não, vocês não poderiam falar isso porque o miúdo não tinha calçado. Senhor, você que tinha a possibilidade de comprar calçado para o miúdo, não era preciso expor a criança. Não era preciso. E quando nós falamos sobre a exposição das crianças, não, no Brasil também expõem as crianças. Porque também os famosos americanos também expõem as crianças e as crianças deles são famosos e não sei o quê. E vocês também não sabem, não é? Vocês também não sabem o quanto essas mães, esses pais famosos também levam os seus filhos nas casas escuras para darem continuidade, não é, do trabalho que eles fazem. Vocês acham que esses mesmos famosos não vão para as casas escuras, não fazem sacrifício e fazem bastante sacrifício. E é do mesmo modo, não é, que muitos deles querem fazer com as nossas crianças, não é? Deixa-me caso, né? E essas apresentadoras, apresentadoras, não sei de onde é que elas saem, para onde é que elas se formaram, o que é que elas fazem, né? Como é que chegaram até ali para apresentarem esses programas. Então nós estamos a brincar. As pessoas se esforçam para estudar, para virem apresentar programas fúteis, programas desorganizados, programas que não têm fundamentos. Mas dizem que são apresentadoras de programas, não é, de entretenimento. Não sei que tipo de entretenimento fazem. Crianças que saem de Benguela são transferidas de Benguela para Luanda para virem cantar músicas fúteis em frente dos velhos. Então, que tipo de futuro nós queremos para essas crianças? Não estou errada, não estou errada. Né? Quando nós falamos sobre a sociedade, a nossa sociedade está doente. Não significa o facto da mãe ser ou escolher dar a cara nas redes sociais, não significa que a filha também tem que vir dar a cara. Como muitas das vezes as pessoas fazem. Não, eu sou influência digital, a minha filha também tem que vir aqui também fazer a mesma coisa, influência digital. Não, a minha filha não pode manter com jovens de famílias pobres, só tem que manter com pessoas que têm dinheiro. Então vocês estão a induzir o quê? Estão a inibir com que essa jovem seja prostituta. Estão a inibir com que esse jovem seja chulo, que muitas das vezes, não é, nós nos deparamos aqui com N situações que têm a ver com jovens, não é, que acham que isso é normal, não é, ser do mesmo jeito que falam das amantes não é, no contexto mulher, é do mesmo jeito que também existem homens que, não é, acham que isso é normal. Vamos normalizar isso, não é? Vamos lá viver a vida, não é? E ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Pois, ninguém tem nada a ver com a vossa vida, mas vamos lá prestar bem atenção. Aqui nós estamos a falar de criança. E essas crianças serão amanhã, são vocês que falam do futuro da manhã. É o futuro da manhã, criança é o futuro da manhã, não é? Essas crianças que serão o futuro da manhã serão jovens senhores do futuro, mal intencionados,
não é, profissionalmente vazios, não é, e por aí fora. Por quê? Porque nós estamos a achar que o país se faz de música banais, não é, de programas banais, não é? Achamos que o país se faz de bundas e mamas e postícios e perucas, não é? Os programas que são apresentados aqui nestas televisões angolanas é um horror, é uma vergonha. Queremos ver tudo de fora, não demos importância naquilo que é nosso. Nós achamos que tudo que vem de fora é o melhor produto, mas nós não queremos trabalhar. Por isso é que nós temos jovens que quando se deparam com os manhães e indianos ali na nossa terra abrirem cantina, eu já ouvi relatos de angolanos que dizem: quem? Eu não posso abrir cantina, eu tenho nível. Não, quer dizer, você já não trabalha, mas não pode abrir cantina. E quando vê uma maduta tem sucesso com as cantinas, vocês ficam atrapalhados, vocês só culpam muitas das vezes, não é? Culpam muitas das vezes, não é? Alguns estrangeiros, não digo que todos eles são bons, mas quer dizer o quê? Quer dizer, se o próprio angolano, o próprio jovem não dá importância, não é, às pequenas atividades dentro do seu território, não é? Quem mais poderá dar essa importância? O estrangeiro que foge também na terra dele, que tem dificuldade, vai achar um bom terreno para negócio, não é? Vai achar um bom terreno para negócio, não é? Olhando para a realidade de outros países, as crianças não são expostas assim de tal forma. A China não admite com que as crianças ficam expostas nas televisões em programas fúteis. Acompanhem os programas infantis da China. Como é que as crianças são organizadas? As crianças começam a aprender na oficina de profissão, cozinhar, não é, ser médico e por aí fora. As crianças já têm um segmento, não é, diferenciado. Nenhuma criança fica a merecer, não é, das mãos, não é, dos exploradores. Não posso dizer que na China não deve ter exploradores, não tem traficantes, não tem. Tem, mas o governo da China, não é, e outros mais, não é, outros governos, queria falar aqui outros países a mais, né? Muitas das vezes eles controlam quais são as atividades ou quais são os programas que essas crianças assistem, não é? A França há tempos proibiu com que, não é, alguns bonecos animados não passem na televisão francesa. Por quê? Para limitar. Há programas que, não é, só serve mesmo para adultos, não é? É aquilo que costuma-se dizer aqui. Não é? Que costuma-se dizer aqui, a experiência que eu tenho aqui no país Portugal, não é? A criança não é obrigada a frequentar, ambientes de adulto. Você quando tem um bebê, o bebê não precisa de ambientes, o bebê não carece de visitas. Não é? O bebê não carece de visita. A mãe quer frequentar ambientes até às altas horas. O bebê não é obrigado. Isso não é permitido. Não é? Não é permitido. Não é? Quando nós analisamos, há tempos aqui, vou já entrar aqui na Sarafina também, para aproveitar, porque ela, não é? Há tempos aqui a Sarafina, há 3 dias atrás, a Sarafina teve novamente aqui a pedir ajuda para quem tivesse 26 euros para comprar, não é, uma pílula do dia seguinte, não é? Essa é a realidade, não é? É a realidade da juventude angolana. Essa é a realidade, não é? Dessas pessoas. Quer dizer o quê? Quer dizer, antes foram crianças e quando chegam à idade, não é, adulta, não conseguem ser um adulto provedor, não conseguem ser um adulto, não é, seguro, não é? E esta brincadeira aqui, então você sabe que tens um bebê pequeno, não é? Por isso é que eu falo muito da Sarafina, se ela continuar aqui a fazer as brincadeiras que ela costuma fazer, eu mesma vou denunciar, como eu costumo fazer, apontar ali a CPCJ, para ela tomar noção de onde é que ela está, qual é o país que ela está.
Aqui ela está em Portugal. Se aquela criança, não é? Aquela criança dela perdeu a vida lá em Angola, não é? Aqui ela vai encontrar pessoas que vão mesmo denunciar, não é? Uma delas mesmo já sou eu que ando falar sobre ela, não é? Por quê? Porque não é normal uma senhora, não é, que já teve uma situação como aquela, passou por aquela situação em Angola e quando teve o bebê, não é, já sai de uma forma essa desorganizada, não compreendo, não é, aquele momento somente depois de dar à luz e acabou por meter em perigo aquela criança e aquela criança acabou por morrer, não é? Ao mesmo tempo que ela está a fazer aqui novamente, não é? Quando já estou a falar de criança, é tudo isso, estou a falar de criança, é tudo isso, não é? Essa criança também precisa de ser protegida. Então uma mulher que já sabe que passou por algumas situações ali anormal, não é? E teve a oportunidade de ter mais um filho, não é? Deveria fazer o quê? Se cuidar, deveria o quê? Procurar uma forma de sobreviver e criar o seu filho, não é? De forma essa saudável, não é criar o filho num ambiente distorcido, um ambiente que menos agradável, não é? E é o mesmo que ela está a fazer. Agora sim que ela tem um bebê, não é? Envolve-se com vários parceiros, com uma criança no colo, não é? Uma criança que ainda precisa de carinho da mãe dela, precisa da presença da mãe dela, não é? E engravida de novo, não é? E vem aqui nas redes sociais a pedir, não é, ajuda para quem tiver 26 euros para enviar o IBAN para então ela comprar a pílula do dia seguinte. Não é esse tipo de sociedade que nós temos, juventude distorcida, desorganizada, mal preparadas, não é? Não significa, não quer dizer que todo mundo que está aqui nas redes sociais já é uma grande influência. Nós temos que saber que tipo de influência é que essas pessoas, não é, trazem, não é, e para que sejam acreditadas como uma influência. Nós não vamos querer uma influente, não é, que se diz influente, não é, que vem aqui nos inibir, que a gente tem que passar para casas escuras para a gente ficar com a herança que não é herança, continua na desgraça, não é? Continuam na desgraça, querem continuar a sacrificar pessoas, mães e tios e tudo mais alguma coisa, e acham que ficaram com uma herança. E quando vão ver o dia a dia dessas pessoas, é uma desgraça, é uma miséria, não é? É uma miséria. É esse tipo de juventude que nós temos hoje. É esse tipo de mulheres e homens casados que nós temos nos dias de hoje, que não conseguem, não é, levar tão a sério, não é, aquilo que deveria ser levado, não é? Então, e vocês acham aqui que a Serafina está a agir bem? Não, Serafina, manda aqui o teu IBAN, nós vamos mandar de novo aqui o dinheiro para a gente mandar comprar pílula. Deveria ser denunciada. Está aqui em Portugal, deveria ser denunciada. Deveria receber uma visita aí da CPCJ para ela aprender bem. Porque ela aqui não está em Angola. Já que o governo angolano, há instituições que defendem ali, não é, o direito da família, a proteção da família, não é, planeamento e não sei o quê, não é, em Angola não funciona. Aqui funciona. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que esta mulher não aprendeu nada e ela acha que aqui, do jeito que ela faz, os hábitos que ela trouxe da Angola, a má criação, não é? Tudo dela, acha que deve dar continuidade aqui no país do outro, por isso é que nos falam muito mal, não é? As pessoas têm que se adaptar, não é? Por isso é que muitas das vezes quando me perguntam se sou angolana, eu digo que não sou angolana. Essa pouca vergonha que muitos de vocês têm, acham-se que, não é, para adquirir bens, como é que eu vou dizer? Bens, é preciso as pessoas irem venderem os corpos, é preciso as pessoas irem andar para as casas escuras, não é? Matarem os outros, não é? Desejar mal aos outros, meter tal aos outros, como muito de vocês estão a fazer. Por quê? Porque não aprenderam que, não é, para que as pessoas tenham uma vida boa, as pessoas têm mesmo que se sacrificar, não sacrificar-se, não é, em caminhos
escuros, não é? Nas casas escuras, nos curandeiros, matando os outros, não. As pessoas têm mesmo que acordar cedo, acordar mesmo cedo, né? Acordar cedo quando der para acordar cedo, acorda cedo, quando não der também procura outras formas de como você pode, né? Mas não levando, não é, as pessoas do lado errado, como muitas das vezes as pessoas estão a fazer, né? O que essa mãe está a fazer não é normal, reprovo. Eu sei que tem muitos aqui nas redes sociais que estão a fazer lives, já saiu em podcast, já está nos TikTok, já está ali a fingir que está a fazer, não é? Não é, já publicou ali os eventos que ela vai fazer ali, não é religioso, não sei se uma pessoa que faz sacrifício, qual é o trabalho que ela faz, não é? E inibe aqui as pessoas como se fosse uma coisa normal. Não é? E as pessoas acham que isso é normal, por isso que nós temos uma sociedade atrasada, não é, no tempo, uma sociedade atrasada que não avança, uma sociedade que acha que dentro das igrejas vai se encontrar a forma de sobreviver, não é? Que as coisas vão cair todas de cima por um milagre. Por isso é que as pessoas estão a ir até buscarem coisas no cemitério para prejudicarem os outros. É por causa dessas situações, não é? Por isso é que eu digo, o conselho que eu dou aqui às pessoas: não invejem coisas de pessoas. Pode ter carro, pode chegar agora, conseguiu comprar carro, pode chegar agora, conseguiu comprar não sei o que. Não invejem essas pessoas, né? Essa pessoa pode exibir as perucas mais caras. Você não sabe se vendeu lá os filhos dela, você não sabe nada, não é? Essa ideia de que muitas dessas angolanas têm, que quem está no melhor momento é aquela que tem perucas caras, não é? Eu vejo isso futilidade, é futilidade. Não é? Eu vejo isso uma futilidade. Já fizeram as contas quanto é que vocês... Não é, quando vocês vão dormir com um velho, não é? Vocês estão a carregar coisas essas que não é vossa, né? Por uma peruca, por uma bunda de plástico, por uma mama, não é? Por um luxo, não é? Um carro. Vocês estão a vender a vossa própria vida. Por quê? Porque vocês têm tempo limitado, não é? Como é que eu posso dizer? Quando vocês são agraciadas com algum bem material, não é? Vocês é que estão a trabalhar por aqueles bens material, não é? Então, essas pessoas até dão pena quando falam não é? Eu casei com idoso, eu tenho um andar de não sei o quê, crianças de 18 anos, 26 anos já são velhas, já são idosas, não é? Já têm pensamento já confundem aqui as perucas, as bandidagens com nível, não é? Já não sabem o que é nível, o que não é nível, qual é a condição em que ela se encontra. Começam a confundir, não é? Começam a confundir. Voltando aqui para a outra criança aqui, não é? Para outra criança aqui para outra criança aqui, não é? Para essa criança, não é? Voltando para essa criança, não é? Nós, não é, temos o direito de opinar nessas situações. Nós temos o direito de falar. Nós temos o direito de falar porque é uma criança, não é? Que está ali, que está a ser explorada. Muitas das vezes as pessoas dizem que não está a ser explorada porque é agora que ele conseguiu comprar o tênis, não é? Essa criança precisa ainda do colo da mãe dela. Essa criança, eu pergunto onde é que está a mãe dessa criança, mesmo sendo uma mãe pobre, miserável, onde é que está a mãe dessa criança, onde é que está o pai dessa criança? Ah, não, essa criança anda por ali, o dia todo, os pais não têm condições. Não tem condições de controlar o filho, então não faça filho. Não tem condições de tomar conta do filho, não faça filho. É tal e qual a Serafina. Então, você já passou por uma situação complicadíssima, não é? Depois daquela situação, não é? Tiveste a oportunidade de ter mais um filho, não é? E você está a cometer sempre os mesmos erros. Quer dizer, o fogo que tu tens, não é? Não te dá paz. Quer dizer,
as mais energia que você vai buscar com outros homens, acabas por passar de novo para a criança. Aí sim tem que entrar assim mesmo, não é? A CPCJ. Sarafina não pode achar que aqui, não é? As leis não funcionam. Ah, não, vou fazer as brincadeiras. Ela sabe que tem bebês, ela sabe que ela tem contato com vários homens. Então ela tem que saber, não é? Que deve se proteger. Ou então protege a criança, ou então entrega a criança em alguém, não é? E ela faça a sua vida. E nós estamos a aplaudir. Ai, não, manda mesmo o teu IBA aqui, vou mandar dinheiro. E são vocês que incentivam isso. E são vocês que depois vêm cá dizer porque ela é culpada de tudo. Enquanto é cedo, enquanto vocês puderem falar, puxar a orelha da senhora, não é? E agora? Quer dizer, bem há pouco tempo, há 3 dias, veio chorar aqui a pílula do dia seguinte. Daqui mais um dia vai vir chorar mais outra pílula do dia seguinte. E vocês estão a normalizar. Ai, nossa influência. Anda a influenciar o quê? A vocês. Ah, são grandes influências. Vocês já viram essas influências a falar sobre essas questões? Essas influências têm estado a fazer programas que possam proteger, não é, as crianças que estão na prostituição. Quantas dessas influências saíram fora, não é, quando houve essa onda, não é, de crianças que foram violadas em Angola, não é? Quantas pessoas saíram? Quantas pessoas falaram? Quantos políticos levaram esses temas na Assembleia da República ou na Assembleia para discutir? Só sabem se atacar uns aos outros, né? Ninguém leva temas esses que têm a ver com essas crianças expostas. Ninguém leva temas esses que possam mudar o cenário da prostituição, não é? Da pedofilia em Angola, não é? E nós dissemos que nós temos políticos. E são esses mesmos políticos que usam e abusam das imagens das crianças. Que querem levar as crianças nas atividades partidárias. E quando essas crianças saem dali dessas atividades, o que é que vocês fazem com essas crianças? Porque até então vocês só precisam das crianças para fazerem enchimentos. E depois, esse tempo que vocês gastam para poderem usar ou utilizarem essas crianças, não seria bom vocês usarem essas crianças para construírem ali algumas escolas, levarem essas crianças na escola, porque serão os próximos militantes dos vossos partidos? Ou vocês querem continuar o futuro vossos militantes na burrice, que não contestam contra o seu líder, que não dão o seu ponto de vista com relação às falhas ao seu líder? Vocês querem fazer novamente isso? Por isso é que eu trouxe aqui os dois cenários dos partidos, crianças, não é? Crianças na via, crianças em atividades partidárias, não é? E quando eu falo de crianças, olha, crianças que deveriam estar na escola, depois da escola deveriam estar em atividades extracurriculares. Crianças essas que são deixadas, só são lembradas em atividades como essa para irem dançar. Não seriam as senhoras que tinham que estar aí a dançar, já que vocês gostam dos partidos políticos? Não seriam vocês que tinham que dançar para os vossos mestres, para os vossos chefes? E as crianças? E quando eu falo, não é? Não estou a trazer. Olha só aqui, olha só como é que as crianças, não é? Essas crianças aqui com fome, não é? Saem de manhã para irem encherem as atividades partidárias com fome, com sede, descalços, não é? Fora do ensino de base, porque é necessário que haja debate sobre o ensino de base. Ensino de base para então ocuparem essas crianças. Esse dinheiro que vocês timbram as camisolas não seria um dinheiro benéfico para, não é, comprarem alguma coisa
carteiras, quadros, gizes, rebocarem as escolas, tirarem as crianças daquelas escolas de pau a pique debaixo das árvores. Não é? Esse dinheiro seria um bem maior para isso. Crianças expostas nas televisões, crianças expostas de qualquer forma. É uma vergonha. Nós estamos a falar de assuntos que devem ser, devem dar importância. A importância da proteção, da criança, os direitos das crianças. Fala-se muito da Unicef. Nós sabemos que em Angola tem núcleos ali, tem ali coisa da Unicef. Quer dizer o quê? Quer dizer que nós perdemos como é que eu vou dizer? Essas crianças estão a Deus dará, né? Quando nós falamos sobre a proteção da criança, é isso. Ai, não, ele não tinha calçada, desculpa. E vocês só estão a falar, vocês deram alguma coisa, porque ele, quando foi para esse programa, ele... Senhora, prestem atenção. A criança tem que ser criança. Nós fomos criança. Nós tivemos brincadeiras de criança, boneca. Essa boneca aqui não é da minha filha, essa boneca é minha. Olha, boneca com um braço, essa boneca é minha. Dou banho à boneca, não é? Lhe organizo quando eu posso, não é? Boneca, infância. Essa boneca aqui é para criança, não é para adultos, é para criança. Não é? Crianças que já não brincam com bonecos, crianças que já não fazem bonecas de panos, crianças que não fazem bonecas de lodo, meninos que já não jogam bola, meninos que são induzidos a andarem por outros caminhos. É isso que nós temos que debater. Assuntos para serem debatidos dentro dos debates, não é, parlamentares. Senhores parlamentares angolanos, senhores deputados, deixem de usar as crianças como bola de arremesso. Deixem de usar as crianças a partir dos vossos programas, das vossas caminhadas partidárias. Não se lembram só dessas crianças quando vocês querem meter essas crianças a dançarem, andarem às altas distâncias. Peguem nesse vosso dinheiro, dividem um bocadito, vão ajudar instituições ali que tentam fazer alguma coisa para as crianças. Existe muita criança órfã. Saem dos vossos carros para observarem o dia a dia daquelas crianças que vivem ali nos arredores, nos becos, não é? Nas praças, muitas crianças ali. As pessoas estão a normalizar, quer dizer, criança pequena, essa mesmo é minha boneca, não é boneca da minha filha, não, é minha boneca, essa também é minha boneca, mas deveriam estarem a fazer as crianças a brincarem, a voltarem a terem programas esses para crianças. A criança deve estar em programas esses de crianças. As crianças devem estar no meio de crianças iguais. As crianças não devem estar no meio dos adultos altas horas, nos programas de altas horas, nos programas de pouca vergonha. Resta-me saber se essas apresentadoras mesmo estudaram. Não basta só vestirem roupas bonitas ali. Prestem atenção. Esses programas que ocupam o dia todo da televisão angolana são ridículos. Sem substância. Sem substância não dá vontade das pessoas estarem ali apegadas. Esses programas não têm aquele know-how.
Esses programas não ajudam nem tanto quanto mulheres dentro dos relacionamentos, nem tanto quanto não é, homens dentro do relacionamento. Esses programas não ajudam. Esses programas não evoluem a mente, não é, das pessoas. Só falam baboseiras, não é? Não falam coisas construtivas, não é? Por isso é que eu vou continuar a dizer que a sociedade angolana precisa de se reencontrar. Por isso é que eu vou dizer que, não é, muitas dessas pessoas que apresentam certos programas, não é, que aparecem em certos programas, precisam mesmo de psicólogos. Precisam de psicólogo. Sociedade está doente. Muitas das vezes vocês não querem ouvir, e quando as pessoas falam, quando nós falamos que essa sociedade está doente, precisa de se reencontrar, precisa, não é, de pessoas que raciocinam, não é, que trazem programa que possam, não é, despertar a mente da criança. Não temos programa que desperta, só temos programas, não é, que insinuam vestir mal, estar mal, responder mal, serem mal criados, mal educados. Só temos programas que desviam a conduta da família. E nós achamos que são as grandes influenciadoras a 100%. São as grandes apresentadoras. Nós estamos a falar de criança. Criança, o lugar de criança é onde está criança igual, não é onde está velhos, onde está senhoras de condutas desviantes, que muitas das vezes isso acontece. Que tipo de apresentadores ou apresentadoras nós temos nas televisões angolanas? É uma vergonha. Televisão angolana é uma vergonha. Não tem programa de enriquecimento curricular, não tem programa que elucida a criança, não é, a despertar a sua mente. Não temos programa que ajuda, não é, que educa, não é, que educa a sociedade. Não temos programas. Não temos programas, temos apenas, não é, sei lá. E é mais ou menos isso que eu queria falar. É mais uma vez, estou aqui para falar novamente dessa situação. É mais uma vez, estou aqui a fazer uma live, não é? Que merece de atenção. O INAC, onde é que para o INAC? O Ministério da Família, o Ministério não é, da Mulher, onde é que para? Mas existe um INAC, vocês falam do INAC, o que é que o INAC faz para proteger essas crianças, para tirar essas crianças do centro? O que é que o INAC faz? O INAC é só da boca, recebe verbas, mas não se preocupa com a saúde, a segurança dessas crianças, a proteção dessas crianças. O Ministério da Família faz o quê? Não é eles que deveriam dar o sinal aqui, oh, atenção, nós estamos aqui. Vocês devem melhorar os programas para a criança. Vocês não devem explorar essas crianças. Não seria o Ministério da Família? É só nome, recebem verbas, mas não investem na proteção dessas crianças. Não seria da responsabilidade do governo angolano, já que ele é o dono dessa toda a mídia angolana, não seria da responsabilidade do governo angolano pôr limite a essas situações? E são os mesmos também que pegam essas crianças que levam nas atividades partidárias para irem cantar para os velhos, mostrem a bunda para os velhos. O dia em que eu tive o contacto com essas imagens desses miúdos, não é? Eu fiquei mal.
olhando para a cara das crianças. Essas crianças foram arrastadas de qualquer forma. Vá, toma a camisola, vamos lá. Essas crianças debilitadas, olha as caras das crianças debilitadas, com fome, com sede, com tudo, né? Essas crianças foram arrastadas nas atividades partidárias, são obrigadas com aquele sol todo irem dançar de qualquer forma para animar os vossos ambientes. Vocês não deveriam trazer políticas que poderiam, não é, marcar a diferença nessas crianças? Vocês tinham que trazer políticas para debaterem, não é, para protegerem essas crianças. Eu sei que quando eu faço aqui as minhas lives, muitos deles são militantes da UNITA, militantes do MPLA que não gostam. Então é preciso que vocês, não é, tomem nota. Tomem nota. Porque isso só acontece porque vocês é que permitem, porque vocês é que abrem o caminho. Vocês ficam mais apegados aos choramingões, porque vocês não têm direitos de mídia, mas vocês não se preocupam com as crianças. Ninguém leva assuntos para debaterem com relação às crianças. Vocês não estão nem aí. Porque vocês sabem que vocês é que fazem essas brincadeiras. Vocês permitem. Vocês querem continuar a emburrecer. O futuro da manhã vocês estão a emburrecer. Para que no amanhã, não é, quando eles forem os jovens adultos, continuem, não é? Deixa andar. Deixa andar. É isso que vocês querem. Vocês querem fazer com que essas crianças do amanhã, como vocês dizem, criança do futuro do amanhã, né, sejam jovens do futuro que não protestam, que não sabem os seus direitos, porque não passaram na escola, porque não foram educados a reivindicar os seus direitos. Vocês querem fazer não é, querem dar continuidade à burrice do passado, como os nossos bisavôs falavam, lugar da mulher é na cozinha, lugar da mulher é ir pegar enxada. Eu sou pedreiro, meu filho tem que continuar a ser pedreiro. É isso que vocês querem. E os vossos filhos no futuro, vocês, os apresentadores de televisão, os políticos e os porta-corracha, os vossos filhos vão querer dominar essas crianças do futuro. É isso que me dá a entender. Por isso é que nós temos jovens desinformados, jovens que não discutem assuntos sociais, jovens que não estão preocupados minimamente com a vida, jovens que acham que ser pequeno empreendedor é como se fosse, não é, um crime. Por isso é que nós temos jovens dessa forma. Então vamos lá prestar bem atenção aos sinais que são dados aqui a partir das redes sociais e não só, não é? A partir também das mídias angolanas e chamar mesmo a atenção e começarmos a boicotar, a denunciar os programas que levam crianças para serem exploradas, porque essas crianças estão a ser exploradas. Essas crianças estão a ser exploradas. Vagabundos mais velhos que ficam atrás dessas crianças, né? Com as músicas deles obscenas, músicas deles tortas, que acham que estão a cantar bem, estão a fazer uma boa música, não é? E começam aqui a levar as crianças consigo. É uma vergonha, é. São assuntos que deveriam ser falados cada vez mais em debates, em simpósios, em congressos, em atividades. Era o tema sobre as crianças, a proteção da criança. Nem
a Lima debate sobre, nem a OMA, não é? São todas farinha do mesmo saco, não é? São todas farinha do mesmo saco. Organização que não marca diferença para a sociedade. Organização que não marca diferença na vida da criança. É uma vergonha. É. Não normalizem quando se depararem com uma criança serem levadas de qualquer forma a serem expostas na televisão, cantando músicas de adulto. Aqui já ninguém canta mais bolinha no pé, bolinha na mão, bolinha que rola no pé do João. Já ninguém canta isso. Papagaio loiro, não é? Quer dizer, a criança virou agora o adulto, não é? Sem limite. A criança já não tem espaço de criança. Todos os espaços, não existe espaços verdes para criança, não existem parques, não constroem parques que possam distrair a criança por ser criança, não é? Criança pobre não tem direito, criança miserável não tem direito. Menino de rua, você já não se lembra? Nós fomos criança. Em tempos difíceis, mas nós fomos criança. Então não vale a pena dizerem que vocês estão a ajudar essas crianças. Não, nós estamos a ajudar. Ela não tinha calça, ela não tinha calçado, agora já tem, está todo limpo, senhores. E o amanhã? E o futuro do amanhã? Você com dinheiro, por que não apadrinhar essa criança? Custa apadrinhar, já que você quer que essa criança esteja bem. Apadrinhe essa criança. Ela mesmo estando no seio do círculo dele familiar pobre e miserável, apadrinhem essas crianças. Um governo que não dá importância na criança, um governo que não se preocupa com as crianças terem o primeiro contacto na escola, não é? Ensino de base é importante. O ensino de base tem que ser um ensino de base gratuito. O que está à espera? O que o governo angolano está à espera para proibir, não é, certas escolas a cobrarem as famílias pobres? A criança tem o direito de ter uma educação gratuita. A criança tem o direito. As famílias miseráveis, porque eu não vou dizer pobres, são miseráveis, têm o direito, não é, de terem os seus filhos nas escolas gratuitamente. As mães deveriam ser responsabilizadas quando um governo se preocupa com as suas crianças. Se tivéssemos um governo que se preocupasse com as nossas crianças, darem oportunidade para que essas crianças pudessem ter o primeiro contacto, não é? O ensino de base, não é? Gratuito, o Estado teria o direito de cobrar as mães que não levassem os filhos para a escola. Que tipo de educação nós temos, afinal de contas? Que tipo de educação nós falamos? Educação escolar. Se nós não temos educação escolar, se nós estamos perdidos em termos de educação escolar, também estamos perdidos em termos de educação familiar. Por isso é que muitas famílias estão perdidas no tempo. Se o Estado abandona essas crianças, como é que as famílias vão conseguir, não é, fazer os possíveis para proteger os seus? Se temos instituições essas que
que salvaguardam a vida ou o direito dessas crianças recebem verbas anual. Anual, essas instituições recebem verbas. Deveriam protestar, não é? Para onde é que vai essas verbas? Por que nós temos muitos miúdos fora do ensino escolar? Por que nós temos muitos meninos de rua? Por que esses meninos, muitas das vezes, de famílias miseráveis, são tão ser explorados, não é? Desta forma. Quer dizer o quê? Quer dizer que nem o Estado, nem a sociedade está preocupado com o futuro dessas crianças. Nenhum nem outro. Então vamos lá refletir sobre as nossas crianças. Vamos lá refletir. Que tipo de futuro nós queremos para essas crianças? Que tipo de jovens do futuro? Porque os velhos lá estão a ficar tão velhotos, idosos, mesmo ainda estão na política. E vocês querem emburrecer essas crianças para o futuro? E são os próximos futuros políticos também emburrecidos. Quando chegarem lá, não é? Como deputado, como político, como ministro, não é? Vão pensar que aquilo é chegar e se servir, não servir para o povo. E essa criança do futuro, essa criança que está a ser explorada de tal forma, esquecem-se, não se lembram que a criança precisa ir para a escola, mas se lembram que a criança precisa aparecer ali para ser explorado, para dançar para os mais velhos, dançar músicas desconexas. São essas mesmas crianças também depois que vão ser os próximos apresentadores emburrecidos nas mesmas mídias. São essas mesmas crianças que no futuro serão os animadores emburrecidos de tais partidos políticos. São essas mesmas crianças que no futuro serão os tais militantes dos vossos partidos. E depois confundem o partido ser, não é, propriedade dele privado, esquece-se e vão achando que o partido é a minha empresa. É esse tipo de conceito que vocês querem levar para o futuro dessas crianças. E é mais ou menos isso da minha parte por hoje. Já chega. Espero que cada um de nós façamos uma pequena reflexão, não é? Diante desse cenário ultimamente que tem acontecido aqui a partir das redes sociais e não só através das mídias, principalmente mídias africanas, não é? Vamos lá começar a nos reencontrar com a nossa essência, saber exatamente qual é o lugar da criança, não é? Qual é o papel da família nesse exato momento. Ultimamente as famílias estão perdidas, querem somente usarem os filhos para angariarem alguma coisinha. E isso fica feio. Criança, o sítio da criança é brincar com criança, estudar e comer e dormir. Estudar, comer, brincar e dormir. A criança não tem a responsabilidade de ter a responsabilidade do pai. Não tem o direito de ter a responsabilidade da mãe, de acordar cedo para engraxar sapato para a vida de comer a mãe, como muitas das vezes tem havido aqui, não é? Tenho me deparado aqui com N vídeos como estes, a mãe com as barbas todas e o pai com as barbas todas, a criança que sai para ir engraxar sapato, lavar carro, não é? Levar saco, não é? Como é que recolher latas para sustentar os filhos. Onde é que está o governo? O que é que o governo acha?
O porquê que o governo tem estado ausente, não é? Perante essas situações. Essas são perguntas, essas que eu deixo cá no ar. Um bem-aja para todos vocês. Obrigada por terem estado ali, por também quando se depararem com esse vídeo, porque eu vou baixar e vou publicar, né? Não se esqueçam que este é um assunto importante que carece da atenção da sociedade, porque a nossa sociedade não está nada lá muito bem. Um bem-aja para todos vocês. Não se esqueçam de se doar por um minuto estarão a salvar a vida, por um segundo também estarão a marcar a diferença, não é? Não se esqueçam de atenderem aquela chamada, porque você não sabe o quanto você pode salvar vidas. As vidas importam, não é? Não se esqueçam também de doar sangue, que é importante, independentemente do sítio onde tu estiveres, país e por aí fora. Doem-se por um minuto. Esta criança que está a ser exposta ali, ou essas que estão ali, deveriam estar bem protegidas, apadrinhadas por pessoas que têm possibilidade, não se aproveitando das crianças. Que um bem-aja para todos vocês, um X de coração. Que aqui também eu espaço para o amor. Beijinhos.